E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza pura? Nessa 16ª aula do nosso curso de farmacologia, vamos falar ainda dos antagonistas muscarínicos, só que tratar agora rapidamente da ação terapêutica desses fármacos. Então, especificamente, nós vamos dar uma olhadinha nas considerações gerais do uso dos antagonistas muscarínicos e vamos terminar mostrando as principais aplicações terapêuticas que esses fármacos apresentam. Então vamos começar falando aqui o seguinte. Os antagonistas muscarínicos são usados principalmente para diminuir a atividade parasimpática nos tratos urinário, respiratório, gastrointestinal, nos olhos, no coração e no sistema nervoso central. Então, como eu mostrei para vocês aí em aulas anteriores, lá quando eu falei de agonistas muscarínicos, né, os receptores muscarínicos eles estão presentes em praticamente todos os órgãos que são inervados pelo sistema nervoso parasimpático. E nós temos também os receptores muscarínicos presentes no sistema nervoso central, que não tem nada a ver aí com o sistema nervoso parasimpático. E esses fármacos antagonistas muscarínicos, né, eles vão tratar distúrbios que são causados por uma estimulação excessiva desses receptores muscarínicos ou tratar distúrbios que, quando se bloqueia esses receptores, se tem uma resposta contrária daquele distúrbio que está acontecendo. Então é um efeito antagônico para impedir que aquele distúrbio aconteça. Então, todos os órgãos inervados pelo sistema nervoso parasimpático vão sofrer ação quando se utiliza antagonistas muscarínicos, da mesma maneira que se utiliza os agonistas muscarínicos. Só que determinados órgãos ou sistemas são mais sensíveis ao uso desses fármacos, porque a concentração ideal para se atingir estes órgãos, né, esses sistemas, é a concentração terapêutica que foi estabelecida e eles têm uma influência grande aí nesses sistemas. Então a gente vai ver aí o tratamento de determinados distúrbios no trato urinário, respiratório, gastrointestinal, no coração e no sistema nervoso central, porque são os principais sistemas afetados pelos antagonistas muscarínicos. Mas a gente tem que ver que, por mais que esses fármacos em doses terapêuticas sejam seguros, a incidência de efeitos adversos geralmente limita o seu uso. Isso a gente vai ver aí na próxima aula, mas já vou adiantando para vocês que determinada concentração de um antagonista muscarínico pode afetar mais um sistema do que o outro. E existe uma certa quantidade de fármaco que é empregado para tratar determinadas doenças que exacerba alguns efeitos adversos. Os principais que limitam o uso desses fármacos são boca seca e dificuldade de deglutição. A pessoa se sente muito incômodo com esses dois efeitos adversos e isso limita bastante seu uso. Mas, de um modo geral, esses fármacos eles são bem seguros nas doses terapêuticas que são empregadas e não vão apresentar aí muito risco ao indivíduo. Vamos ver então aí quais são os usos terapêuticos dos antagonistas muscarínicos. Eu mostrei para vocês que nós temos aí alguns sistemas que são previamente afetados pelos antagonistas muscarínicos e que podem ser alvo de uma ação terapêutica quando se usa os antagonistas muscarínicos. Vamos começar olhando aqui o trato respiratório. Os principais fármacos utilizados para tratar distúrbios do trato respiratório é o ipratrópio e o tiotrópio. E eles são utilizados principalmente para pacientes com DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Essa doença ela vai apresentar algumas características que, se nós bloquearmos os receptores muscarínicos, nós podemos reverter essas características. Quais são essas características? Nós temos um aumento da contração da musculatura lisa, que envolve os brônquios, o aumento da secreção de muco por células glandulares que ficam ali nas árvores brônquicas. E nós temos a hipertrofia dos bronquíolos e dos brônquios, que vai limitar a passagem do ar. Quando nós utilizamos um antagonista muscarínico, nós vamos reverter 3 condições aí que é observada na DPOC. A primeira é diminuir a força de contração da musculatura lisa, dos brônquios, vai diminuir a produção de muco e pode, em alguns casos, causar atrofia das células que revestem os brônquios, né, num uso mais crônico. Então, o ipratrópio e o tiotrópio, eles são muito úteis para desencadear esses efeitos e aumentar a capacidade respiratória dos indivíduos com DPOC. Então, ele é muito utilizado aí nos indivíduos que apresentam essa doença e são utilizados
na forma inalatória, né? O indivíduo inala esses fármacos e vai começar a apresentar melhoras significativas com os indivíduos que apresentam a DPOC. No trato urinário, né, nós utilizamos a tolterodina, a oxibutinina e a fesoterodina. Esses dois fármacos, a oxibutinina e a fesoterodina, eu não falei para vocês em aula passada, mas eles também são antagonistas muscarínicos e eles são usados numa concentração ideal para bloquear a hiperatividade vesical. O que é essa hiperatividade vesical? É um aumento da contração da bexiga e da atividade vesical para fazer com que o indivíduo urine. Então, indivíduos com hiperatividade vesical têm muita vontade em urinar, eles não têm um controle da vontade de urinar e todo momento eles ficam lá querendo urinar. Isso principalmente observado em crianças que têm uma diurese noturna, né? Acabam fazendo xixi na cama. Então, pode-se utilizar esses fármacos para diminuir a reatividade vesical por decorrência da diminuição da contração da bexiga e diminuir a pressão vesical, intravesical, tá? E isso vai causar melhoras significativas nesses sintomas. E além disso, né, o uso desses fármacos ele vai diminuir também a sensação de enchimento da bexiga. Então o indivíduo ele vai passar mais tempo sem vontade de urinar, né? Ele não vai apresentar aquela sensação de bexiga cheia e a necessidade de urinar constantemente. Beleza? No trato gastrointestinal, né, utiliza-se a pirenzepina para tratamento de úlceras pépticas. Então, o que acontece? Como eu falei para vocês em aulas anteriores, né, dos agonistas muscarínicos, eles eram utilizados para bloquear o refluxo gastroesofágico por aumentarem a força de contração do esfíncter esofágico inferior, a cárdia. Então, veja, quando se estimulam os receptores muscarínicos, nós aumentamos a força de contração e a motilidade do estômago. E isso vai aumentar a produção de ácido clorídrico lá pelas células parietais gástricas. O uso da pirenzepina, o bloqueio dos receptores muscarínicos, vai diminuir a motilidade gástrica e diminuir também a secreção de ácido clorídrico. Dessa maneira, diminuindo a secreção de ácido clorídrico, aumenta a capacidade de cicatrização das úlceras pépticas. Então, é um fármaco que pode ser utilizado para tratar esse distúrbio. Só que o tratamento com a pirenzepina, na sua dose habitual, vai apresentar os sintomas adversos aí que vão limitar o seu uso, que é predominantemente a boca seca, a dificuldade de deglutição e vai perder a acomodação visual. Ou seja, ele não vai conseguir manter a visão por muito tempo num determinado ponto, né? Isso vai ser muito ruim para o indivíduo. Ele pode apresentar também a fotofobia por decorrência da midríase que vai acontecer e ele vai ter grandes dificuldades em enxergar com altas incidências de luz num local. Então, isso limita muito o uso da pirenzepina. Existem outros fármacos que são mais indicados para o tratamento de úlceras pépticas. Isso daí a gente vai ver bem lá na frente. Nos olhos, né, os fármacos que são utilizados é a homotropina e a tropicamida, só que nos olhos não vai ser utilizado para tratar determinadas doenças, mas serve como fins diagnósticos, porque esses dois fármacos vão causar midríase e cicloplegia. Tá certo? A midríase nada mais é do que a dilatação da pupila para diagnosticar casos de miopia ou astigmatismo. Né? E também pode se fazer para outros exames aí de fundo de olho para diagnosticar algum problema que está acontecendo no olho do indivíduo. E a cicloplegia, que é o banimento completo do movimento dos olhos, então o olho do indivíduo fica numa condição estática, ele não consegue mexer o olho. Este evento pode ser utilizado para permitir a avaliação precisa de erros de refração no olho, né? Mas para fins diagnósticos, para depois corrigir com cirurgias. Tá? Então, eles têm fins de diagnóstico. E costuma-se utilizar a homotropina e a tropicamida ao invés da atropina ou da escopolamina. Por quê? Porque esses dois fármacos eles têm um tempo de meia-vida extremamente curto quando utilizados na forma de colírio. Eles duram cerca aí de, no máximo, 2 a 3 horas os seus efeitos quando são utilizados de maneira tópica. Se for utilizada a atropina ou a escopolamina, o efeito é muito mais prolongado e isso pode prejudicar o indivíduo aí a realizar suas atividades diárias. No coração, nós temos a atropina para tratamento inicial do infarto agudo do miocárdio. Né? Não se costuma utilizar muito os antagonistas muscarínicos em condições do sistema cardiovascular, mas quando a gente fala do tratamento inicial do infarto agudo do miocárdio, o que acontece? Quando o indivíduo infartou e conseguiu se livrar do infarto ou está numa condição de pré-infarto, o que vai acontecer? Nós podemos ter um bloqueio
atrioventricular e uma bradicardia sinusal. Isso é um evento ruim nos indivíduos que estão apresentando aí infarto agudo do miocárdio. No caso do uso da atropina, o que vai acontecer? O bloqueio dos receptores muscarínicos lá no coração vão aumentar a frequência cardíaca para suprir a demanda de oxigênio no tecido cardíaco, como também nos outros tecidos. Só que pode acontecer o seguinte: se utilizar a atropina numa concentração muito baixa, vai apresentar os efeitos adversos paradoxais que eu falei para vocês na aula passada, que vai ter a inibição dos receptores pré-sinápticos lá nos neurônios pós-ganglionares, e isso vai permitir o aumento da liberação de acetilcolina para sinalizar nos receptores pós-sinápticos. E aí o que vai acontecer? Vai aumentar cada vez mais a bradicardia, e isso pode ser extremamente perigoso para o indivíduo. Só que em concentrações muito altas, a atropina ela pode aumentar muito a taquicardia, ou seja, aumentar demais a frequência cardíaca, né? E isso pode ampliar a área do infarto por fazer com que a demanda de oxigênio no tecido seja escassa por decorrência do aumento da velocidade de contração. Não vai muito sangue para o tecido, né? E causa mais hipóxia. Então tem que ter uma concentração ideal, a atropina, para promover um aumento da frequência cardíaca, de modo que o estado hemodinâmico para suprir as necessidades de oxigênio no tecido cardíaco sejam ideais, tá certo? Então, utiliza-se a atropina para promover este evento aí. E no sistema nervoso central, por fim, né, costuma-se utilizar a escopolamina, porque ela atravessa a barreira hematoencefálica, com mais facilidade do que os outros fármacos aí. Ela pode ser utilizada para casos de cinetose. Cinetose nada mais é do que um aumento das características de emese, ou seja, vontade de vomitar, náuseas, em condições de movimento desregulado. Então, por exemplo, um indivíduo que tem cinetose, ele fica com vontade de vomitar, fica com enjoos, náuseas, quando está num veículo em movimento ou num barco, num navio. E a escopolamina ela serve para prevenir os eventos da cinetose, os enjoos da maré, como se pode dizer. Como também alguns fármacos eles podem ser utilizados para prevenir efeitos extrapiramidais de alguns agentes antipsicóticos, que apresentam os efeitos extrapiramidais, que é a tremedeira por decorrência da inibição dos receptores de dopamina, lá na região nigrostriatal, né? E o uso dos antagonistas muscarínicos, né? A acetilcolina, quando sinaliza no receptor muscarínico lá na região nigrostriatal, vai promover aí os efeitos de contração ou movimento involuntário, né? Que é os eventos extrapiramidais. Então, se antagonizar esses efeitos, diminui-se gradativamente esses efeitos extrapiramidais causados pelo uso de alguns antipsicóticos, né? Tem os antipsicóticos atípicos que não vão promover esses efeitos, mas se acaso utiliza antipsicóticos mais antigos, o acoplamento com a benzitropina vai diminuir grandiosamente os efeitos extrapiramidais aí causados por estes fármacos. E para terminar, né, em alguns casos, pode-se utilizar a atropina para reduzir os reflexos vagais induzidos pela manipulação cirúrgica dos órgãos viscerais. Então, o que acontece? Quando o indivíduo vai fazer uma cirurgia, principalmente de estômago ou de intestino, a manipulação mecânica desses órgãos vai ativar os reflexos vagais. E ativando os reflexos vagais nesses órgãos, principalmente no estômago, vai promover a motilidade e a contração para desencadear a emese. Então o indivíduo, numa condição cirúrgica, ele pode vomitar. Isso pode atrapalhar grandiosamente o processo cirúrgico. Então, quando se promove uma cirurgia, principalmente em órgãos viscerais como estômago ou intestino, né, para bloquear os reflexos vagais pela estimulação mecânica, porque vai liberar acetilcolina ali naquelas regiões, utiliza-se a atropina para diminuir esses reflexos e, consequentemente, o indivíduo não apresentar crises de vômito durante a cirurgia para não atrapalhar o procedimento cirúrgico. Beleza? Bom, essas foram as referências que eu utilizei para essa aula, então. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que deem um joinha. Me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga, mais o YouTube me ajuda a divulgar os vídeos e mais pessoas são beneficiadas aqui pela Escola de Ciências da Vida. E se você quiser participar, se inscreva aqui no canal do YouTube. Participe lá no grupo e na página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem o meu Facebook particular, se vocês quiserem podem me adicionar. Todas as informações estão no descritivo aqui deste vídeo. Então é isso aí, forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.